Você já enfrentou dias em que você pensa assim: eu tenho orado tanto por este assunto, tanto por esta causa, e parece que não acontece nada? Se você muitas vezes pensa dessa forma, fique conosco nos próximos minutos e vamos refletir sobre esta questão. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, em uma nova série com o tema Fraquezas que me encorajam a prosseguir, a continuar. A pergunta que fizemos inicialmente: você já passou por esses momentos onde você tem orado por uma cura, por uma causa, por uma situação, e parece que essa situação não muda e você pensa: para que continuar orando? Ou até quando eu tenho que orar? E essas são perguntas que envolvem o nosso coração. Por quê? Porque na caminhada nós aprendemos de Deus. E estes momentos não são diferentes, porque o Senhor quer falar algo conosco hoje. E Ele fala sobre isso, que nas nossas fraquezas, ou seja, quando o nosso coração ele está desfalecido, pronto para desistir de algo ou desanimado para continuar, o Senhor diz: na sua fraqueza eu te fortaleço para que você prossiga. E vamos usar hoje a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Este homem, Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro com Jesus. Assim como eu e você, em algum momento da nossa vida, nós tivemos esse encontro com Jesus, de dizer: eu quero ter uma nova vida, eu quero pensar de forma diferente, agir de forma diferente, entender as coisas que envolvem a vida de forma diferente. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Se você ainda não viveu este momento, é importante que você comece a se entregar e pensar dessa forma, até que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração e você comece a ter uma visão diferente. E o apóstolo Paulo, então, no livro de Atos, no capítulo 9, fala sobre a conversão de Paulo, ou seja, naquele momento que ele tem um encontro com Jesus. E tem todo ali um desenrolar da história do apóstolo Paulo, e em um momento, quando Deus fala com um homem chamado Ananias, e Ananias tinha que ir até Paulo para orar por Paulo. E Ananias fala: Senhor, este homem é um homem que persegue a igreja. E o Senhor faz uma declaração a Ananias dizendo quem era o apóstolo Paulo. Naquele momento ele estava como perseguidor, mas ele foi chamado para algo diferente. E neste capítulo 9 do livro de Atos, no versículo 15, o Senhor diz assim a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E no versículo 17, então ele passa a ser chamado de irmão Paulo, ou seja, agora ele pertence à família de Deus. E neste mesmo versículo 17 diz que ele está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque depois que ele teve esse encontro, ele por 3 dias ele começa a orar a Deus, ele entra no momento de consagração e o Senhor então faz com que ele seja cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 diz que ele foi batizado, ou seja, um homem completo para seguir as bênçãos do Senhor e ainda ser usado como instrumento, porque diz ali que ele era um instrumento na mão do Senhor. Assim somos eu e você, mulheres escolhidas por Deus, que tivemos o encontro com Deus, com Jesus Cristo, que somos usadas por Deus de alguma maneira, cada uma na tua área, seja em casa, seja como um papel de mãe, esposa, como mãe, esposa e um ministério, ou um trabalho onde o Senhor usa o seu trabalho como um ministério, enfim, cada uma dentro do chamado que o Senhor tem. E dentro desse chamado você é cheia do Espírito Santo, você tem o Senhor contigo no seu coração. No entanto, este Paulo tinha algo que ele chama de espinho na carne, uma situação que não se resolvia na vida dele. Assim como eu e você podemos ter situações que parece que não se resolvem, que nós estamos em oração, em petição e não se resolve. No livro da segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve ao povo que estava em Corinto, ele conta no capítulo 12 sobre esse espinho na carne, que está aqui no versículo 7, que diz: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então,
No versículo 8 ele diz acerca do qual ele já orou 3 vezes, que era um costume dos judeus, de orar 3 vezes sobre uma causa, uma situação, para que aquilo tudo se desviasse dele. Mas no versículo 9 diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus falando com Paulo e falando comigo. A graça de Deus basta na nossa vida. O que é essa graça neste momento, neste contexto deste versículo? É o perdão de Deus. É a benevolência do Pai para com a nossa vida, dizendo que o Senhor já nos deu o que é mais precioso, que é o Jesus Cristo, crucificado em uma cruz, que tomou para si todos os pecados, os meus pecados, os seus pecados, mas que ele venceu a morte, que foi ressuscitado, que está à direita de Deus, orando e intercedendo por nós. Chegará um momento em que ele buscará a tua igreja, ou seja, aqueles que creem que ele é o Salvador. Então, o Senhor Deus nos diz hoje que, independente da situação da qual estamos inseridas, da qual vivemos, a graça dele nos basta. Ele diz que nós somos aperfeiçoados no poder de Deus para com a nossa vida, porque ele nos concedeu o maior presente de todos, que é o perdão. O perdão não do homem, mas o perdão de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, mas nos salvou, nos livrou da condenação eterna, porque entregou o seu Filho unigênito, que se você crer, você será salvo. E ele continua no versículo, nesse mesmo versículo 9, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O Senhor tem o poder de salvar, o poder de libertar, o poder de curar, o poder para fazer todas as coisas, inclusive o poder de te salvar dos seus pecados, da condenação eterna. E Paulo diz aqui então que ele glorifica aquele que o sustenta na fraqueza, porque há um perdão e o perdão é maior que todas as coisas. O amor de Deus é maior que todas as coisas. No livro que está a carta aos Coríntios diz que todas as coisas passarão, mas o amor permanecerá. Então o amor de Deus permanece sobre a nossa vida, na nossa vida. E este amor nos sustenta nas nossas fraquezas, porque há um Deus maior do que nós, há um Deus que sabe muito mais do que nós sobre a nossa vida. Nós estamos aqui em passagem como instrumentos, com chamados, mas principalmente para que glorifiquemos o nome do Senhor pela graça que Ele tem nos dado, onde a graça nos basta, porque a salvação é maior que todas as coisas. E no versículo 19, Paulo diz assim, como um registro a este povo que estava em Corinto: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quem aqui não passa por uma dessas situações de fraquezas, de injúrias, muitas situações onde você é desprezada por aquele que você ama, onde você é injuriada por aqueles que estão ao seu lado, que trabalham com você? Quantas não têm necessidades de bens, sejam materiais, alimentares, vestimentas, onde você percebe que poderia ter mais, mas que você não tem? Quantas não estão vivendo em angústias na alma, no coração, tristeza profunda por uma situação que você vive, seja de doença, seja de traição, decepção, ou seja, cada uma tem uma situação da qual tem orado, de algo que você tanto deseja e que não chega até você. E você diz: eu tenho orado tanto, mas não alcanço. O que é que está acontecendo? O Senhor pode te falar hoje: a minha graça te basta. O que você tem pedido é nobre, é justificado, mas talvez não seja plano de Deus para a sua vida, porque Ele quer te fortalecer nesta tua fraqueza, porque Ele diz que o perdão, a graça, a benevolência, o amor do Pai é muito maior e eterno comparado às tribulações que vivemos neste tempo, e ela é temporária. A palavra de Deus diz que
que é uma momentânea tribulação, porque a nossa vida ela é eterna com Deus. Então, as minhas fraquezas me encorajam a continuar, porque nas minhas fraquezas eu sei que Deus habita, Deus está, Deus me conforta, Deus me ama, Deus me abraça. Só que às vezes fica até difícil de falar sobre esse assunto, porque na verdade nós sentimos Deus, nós sentimos o cuidado do Pai. Naqueles dias mais difíceis, onde você acorda e diz, hoje eu não queria nem acordar, hoje realmente estou muito fraca, cansada dessa situação. E aí vem uma palavra de ânimo, vem um pensamento onde você diz, Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E a vida eterna é incomparável com o que nós vemos e vivemos aqui. Por isso nós precisamos transformar, renovar a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos a esperança daquilo que virá, da vida eterna, da salvação que está em nós, porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Viver o agora é importante, Deus tem nos chamado para algo importante, mas há situações que podem nos tornar fracas, mas é na nossa fraqueza que o Senhor atua, que o Senhor vem com o seu poder e com a sua força, para que continuemos a servir a um Deus maravilhoso, na esperança da vida eterna. Fraquezas que me fazem continuar, com o pensamento renovado de que há algo muito maior do que tudo que eu vivo aqui, dos menores aos maiores problemas. Continuar a orar, pedir, interceder, sim. Mas quando Deus te falar, a minha graça te basta, mude a tua oração e diga assim, Senhor, nesta situação que eu coloco no teu altar, faça valer a tua vontade, mas me ajude, me fortaleça no teu poder, me ajude a enfrentar dia a dia, para que eu possa um dia contemplar a tua graça maior, que é o teu perdão, e estar contigo eternamente, esperando o grande dia, para que eu possa contemplar e glorificá-lo eternamente, sem choro, sem doenças, em ruas de ouros. Mas eu não posso antecipar esse dia, eu preciso esperar em ti. Fique com essa palavra, continue conosco sobre este tema, fraquezas que me encorajam a continuar a prosseguir. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê força mesmo na sua fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Ciclo do dia. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9.